Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, os bolsonaristas, inclusive o Bolsonaro, eles estão desesperados, porque agora a justiça já deu o prazo que eles vão finalizar o processo do Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Exatamente isso. E o ministro Alexandre de Moraes, ele inclusive está pedindo a extradição, inclusive, dos bolsonaristas. Aqueles que fugiram do Brasil. E tem alguns, inclusive, que é o caso do Oswaldo Eustáquio, que ele está na Espanha. E o ministro Alexandre de Moraes encaminhou ao Ministério da Justiça, que repassou ao Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, a dar andamento ao caso junto ao governo espanhol. E tem outro porém. O bolsonarista é investigado pelo Supremo Tribunal Federal em inquérito que apura a atuação desses terroristas bolsonaristas todos, inclusive os que são mais alinhados com o Bolsonaro, em suposta tentativa, porque teve uma tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, inclusive no dia 8 de janeiro. E esse tal de bloqueio aí, o tal de Eustáquio, ele está foragido da justiça após ter sido expedido um mandato de prisão contra ele, do Supremo Tribunal Federal, no fim do ano passado, inclusive. E o ministro Alexandre de Moraes pediu a inclusão do nome do Eustáquio na difusão vermelha da Interpol. Isso em agosto. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele emitiu uma nota de ordem de prisão contra o Eustáquio e contra também aquele bloqueio, o tal de Alan dos Santos, bolsonarista de carteirinha, mentiroso, que pregava fake news, inclusive contra as instituições brasileiras. Agora, a decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal, que informou, inclusive, ao Supremo Tribunal que os dois que estão sendo investigados e o ministro Alexandre de Moraes já pediu a prisão, eles estariam promovendo ataques virtuais direcionados, inclusive, às instituições brasileiras e à Polícia Federal, que está envolvida, inclusive, nas investigações. Agora, esse pessoal bolsonarista, o que acontece? Esse pessoal bolsonarista, eles acham que eles cometiam um crime e ia ficar por isso mesmo. Eles achavam que ia ficar por isso mesmo, porque eles tinham quase certeza
que o inelegível tal de Bolsonaro ia ganhar as eleições. Só que levou um chute na bunda da população. Por quê? Porque fez um péssimo, quer dizer, fez. Ele nem fez absolutamente nada em termos de governar o Brasil. Ele só meteu a mão na grana. E tem outra. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também pediu a extradição de 66 terroristas que são investigados pelos atos de terror cometidos no dia 8 de janeiro, que estão, inclusive, foragidos aqui na América do Sul. Uma parte deles estão na Argentina. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, enviada para uma análise no Ministério da Justiça, atende a um pedido da Polícia Federal. Agora cabe ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional avaliar se é possível solicitar a extradição com base nos acordos previstos nos tratados internacionais. Então, o Ministério das Relações Exteriores dará andamento com a tratativa com os países vizinhos, que atualmente o governo, pela ultraliberal. Olha bem, o que acontece? O Brasil, nesse pedido de extradição dessas 63 pessoas, que inclusive acha-se que a maior parte deles estão na Argentina, sabe como é que é? O governo da Argentina é aquele fascista, que ele é totalmente idiota, o tal de Javier Milei. Ele é pior que o Bolsonaro. Agora, Brasil e Argentina são signatários do acordo de extradição que entre os estados parte do Mercosul, que prevê a entrega recíproca pessoal que se encontrem em seu respectivo território e que sejam procurados pelas autoridades competentes de outro estado, que é justamente o Brasil, que está pedindo a extradição dessas 63 pessoas. Agora, em junho, o porta-voz da presidência da Argentina, o Manuel Adorni, ele negou haver um pacto de impunidade entre o Milei e o genocida Bolsonaro. E olha o que ele diz, abre aspas, não fazemos pacto de impunidade, nem jamais faremos. E por outro lado, é efetivamente uma questão judicial, fecha aspas, disse ao ser perguntado sobre os brasileiros foragidos que participaram dos ataques terroristas de 8 de janeiro. Ainda segundo o porta-voz da Argentina, a justiça argentina tomará as medidas correspondentes quando chegar a hora, e nós a respeitaremos como respeitamos cada decisão judicial, fecha aspas. Agora, o Supremo Tribunal Federal
condenou mais de 200 envolvidos naquele ataque terrorista de 8 de janeiro, que foi organizado pelo Bolsonaro e pelo seu núcleo de golpe de Estado que estavam querendo dar, porque eles tinham uma organização. E essa organização deles faziam parte generais, coronéis, almirante, Polícia Militar de Brasília, entendeu? A cúpula da Polícia Militar e uma parte de soldados também. Porque uma boa parte da Polícia Militar de todo o Brasil, como eles não têm informação, na maioria são semi-analfabetos, então eles acreditam naquilo que o Bolsonaro falava, acreditavam em todas as mentiras e são bolsonaristas. Só que eles se esquecem que eles são pobres, porque todo soldado militar, soldado normalmente é pobre. Porque o cara, quando já tem grana, ele sai lá lá de cima. Ele já vai ser tenente, coronel e assim por diante. Agora, os pobres vão ser soldado e bucha de canhão. Agora, o Supremo Tribunal Federal, que já condenou mais de 200 terroristas do 8 de janeiro, ele responde pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado, abolição violenta ao Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado. Agora, esse terrorista de 8 de janeiro, uma boa parte, 200 deles já estão na cadeia. E tem outra, vão ficar por muito tempo na cadeia. Porque o mínimo de condenação foi 14 anos. Agora, tem que ser condenado mesmo. Porque esse pessoal, uma boa parte deles, são idiotas que acreditavam naquilo que o Bolsonaro falava. E muitos que acreditaram no Bolsonaro morreram na pandemia. Por quê? Porque tomavam cloroquina em vez de tomar vacina e usar máscara. Uma boa parte deles eram evangélicos, porque muitos pastores dentro da igreja evangélica diziam que usar máscara e tomar vacina era coisa do Satanás. Isso os pastores falavam para os fiéis. Então muitos fiéis morreram por causa disso. Por quê? Porque acreditaram na mentira do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um mentiroso. E eu não entendo como que as pessoas podem acreditar num cara que nunca trabalhou na vida. Ele foi expulso do exército com 30 anos e nunca trabalhou. Sempre viveu como parasita do Estado, recebendo lá. O exército expulsou, mas aposentou ele para ele ter um salário. Isso com 30 anos. Aí sabe o que ele fez? Se uniu e organizou a milícia no Rio de Janeiro e foi eleito deputado durante quase 30 anos.
Porque se você fizer uma análise, você vai ver, por exemplo, que o Carlos Bolsonaro, quem foi que votou no Carlos Bolsonaro para vereador esse ano? Que ele foi o mais votado. É só analisar por aí. Por exemplo, o Renan Bolsonaro também, o filho mais novo, o número 4, também foi eleito vereador lá em Camboriú. Quem que votou nele? O pessoal que votou nele é tudo idiota. Porque só pode ser idiota. Porque é um absurdo o que esse pessoal faz. É um absurdo geral. Agora, sabe qual é a maior estupidez do bolsonarista? Sabe qual é a maior estupidez? E eles agem dessa forma. A maior estupidez do bolsonarista é saber da verdade, ver a verdade e mesmo assim acreditar nas mentiras do Bolsonaro. Isso é estupidez dos bolsonaristas. Agora, aqueles que participaram do ato de terror vão ter que ficar um bom tempo na cadeia, porque o que eles fizeram foi tentativa de golpe de Estado. E isso é bem claro na Constituição. É crime. Você tentar contra a democracia é crime. Isso está na Constituição. É só ler a Constituição que vai saber o que é crime e o que não é crime. Então, tentativa de golpe de Estado é crime. E o Bolsonaro, o processo já está sendo finalizado e ele vai ser julgado e condenado. E tem outra, não é só por tentativa de golpe de Estado, não. Ele cometeu muitos crimes. Um exemplo, contrabando de joia para os Estados Unidos. Isso no governo Bolsonaro. E tem outra, contrabando de madeira para os Estados Unidos. A destruição da Mata Amazônia para contrabandear madeira. Isso também é crime. Roubo de joias do patrimônio público do Brasil também é crime. A venda das joias nos Estados Unidos, roubada do Brasil, também é crime. Usar o avião da Presidência da República para fazer o contrabando para os Estados Unidos também é crime. Usar o avião da Presidência da República para levar cocaína para a Europa também é crime. Inclusive, tem um militar do Exército que foi preso em flagrante lá na Espanha, com 39. A gente sabe que é muito mais, mas a polícia de lá colocou 39 quilos, porque uma parte sabe como é que é a polícia. A polícia no mundo todo é assim, eles prendem, por exemplo, 1 tonelada, eles falam, não, pegamos só meia tonelada. Não veja bem, lá nas terras do Aécio Neves, em Minas Gerais, um helicóptero, a Polícia Federal declarou que prendeu um helicóptero com 0,5 toneladas de cocaína.
Será que tinha só meia tonelada mesmo? E tem outra, mesmo a meia tonelada não deu em absolutamente nada. Não prenderam o avião, não prenderam o pessoal por tráfico de drogas, não deu nada. Agora, sabe por quê? Porque eram senadores, entendeu? E tudo bolsonarista. Então, por isso que não deu em nada. Porque se fosse um trabalhador comum, se ele tivesse sido pego com uma balinha, ele estava na cadeia. Por exemplo, se um trabalhador tivesse pego uma aliança e contrabandeada para os Estados Unidos, ele estaria na cadeia. Mas o Bolsonaro não. Inclusive foi o tenente-coronel Mauro Cid que declarou na Polícia Federal que o genocida Bolsonaro levou 2 malas cheias de joia para os Estados Unidos, contrabandeou. Isso foram palavras na Polícia Federal do tenente-coronel Mauro Cid. Não sou eu que estou falando. Quem falou foi o tenente-coronel Mauro Cid, que o Bolsonaro contrabandeou no dia 30 de novembro 2 malas lotadas de joias roubadas do patrimônio público. É o patrimônio público do Brasil. Essa joia é da população brasileira toda. E ele roubou e levou. Isso é crime. E se cometeu crime, tem que ser julgado e condenado, no meu modo de ver. Porque o que acontece quando um trabalhador, uma pessoa comum, entra num armazém e pega uma balinha, um chocolate, eles vão para a cadeia. Inclusive tem um que está preso em São Paulo há mais de 2 anos, que ele pegou um bis, um chocolate. Chocolatinho, pegou 2 bis e tá lá. Cada bis deu 1 ano de cadeia para ele. Já tá lá há mais de 2 anos. Agora, o Bolsonaro leva 2 malas, rouba 2 malas de joia do patrimônio público brasileiro e até agora não aconteceu nada. Mas a Justiça e a Polícia Federal diz que está finalizando, a PGR inclusive, diz que está finalizando o processo. Agora, finalizando, já se manda para o Supremo Tribunal Federal para ser julgado. E quando ele for julgado, vai ser condenado. E tem outra, vai para a cadeia, porque ele já deveria estar na cadeia. O Bolsonaro já deveria estar na cadeia. Porque na cadeia é lugar de criminoso, de ladrão. Olha bem, o cara comprou mais de 100 imóveis com dinheiro vivo. Dinheiro de onde? Para comprar 100 imóveis. Os filhos dele, inclusive o Carlos Bolsonaro, comprou apartamentos em Copacabana. O salário do vereador não dá para isso. De onde veio o dinheiro? Ele está envolvido com rachadinha na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. Sabe o que o promotor ou o desembargador, eu acho que foi o promotor ou o desembargador, sabe o que ele fez? Ele denunciou toda
os funcionários do gabinete, que inclusive tinha até funcionário fantasma, denunciou todos e tirou o bonitão Carlos Bolsonaro do inquérito. O Carlos Bolsonaro e a mãe dele, o procurador lá, o desembargador, tirou do processo. E tem outra, o responsável por contratar qualquer funcionário em um gabinete, tanto deputado federal, deputado estadual e vereador, só é contratado com autorização do parlamentar. Então não tem essa do desembargador ou promotor dizer, ele não sabia. Era justamente para ele que ia a grana. Agora, o que a população fica revoltada são com essas coisas. Que uma parte da justiça do Brasil, vou lhe contar, essa parte de bolsonarista, de extrema direita, que apoia o nazismo, porque esse pessoal é tudo neofascista. Família Bolsonaro inteira. Porque foram justamente eles que incentivaram, organizaram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes. Foram eles que organizaram. E eles organizaram para quê? Para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Porque o Bolsonaro tem isso na cabeça. Ele quer ser ditador no Brasil. Ele mesmo falou. Numa entrevista a um canal de televisão, ele falou que o objetivo dele é fechar o Senado Federal, fechar o Supremo Tribunal Federal, e quem ia mandar era ele. Ele deu uma entrevista falando isso. E não é só isso. Ele deu uma entrevista falando que apoiava a ditadura militar e tinha que torturar e matar mais de 30 mil. Será que as pessoas esquecem disso? Será que o brasileiro tem a memória curta? Porque uma boa parte ainda vota nesse pessoal. Chegou um outro aí, o tal de Lamaçal aí, também falando um monte de bobagem, o pessoal apoia. Tem que ter um pouco de vergonha na cara e ver quem realmente está ao lado e junto com a população. Agora vem o segundo turno aí, não tem que votar nesse pessoal que é apoiado pelo Bolsonaro. Não tem que votar nesses candidatos. Se é apoiado pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, não vote neles. Isso para ter um Brasil melhor, para ter um estado melhor, para ter uma cidade melhor. Porque esse pessoal desses partidos de extrema direita, eles querem o caos com a nossa sociedade. Eles querem o caos com a população. Então não tem que votar neles. Porque foi justamente eles que queriam dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar no Brasil, eles esqueceram, porque uma boa parte deles nem sabe o que é ditadura militar, porque não passaram pela ditadura militar. Agora nós que passamos e conseguimos sair vivo da ditadura militar, nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal,
Fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal. E um tchau.